Ok. Voltamos lá. Deixa eu pôr aqui para gravar tudo. Deixa eu colocar aqui, então. Aqui. Ficar na tela do zero aqui, que é melhor. Tá, vamos lá então, gente. Continuando. Ah, tá, o Cícero entrou ali, tá? É o último que faltava. Tá, todo mundo completo. Vamos lá. Pessoal, então nós sabemos o que são o corpo do candle, sabemos o que são os pavios, sabemos que o preço, se o candle não tiver um pavio na parte de cima ou na parte de baixo, isso quer dizer que o preço finalizou ou iniciou. Agora nós vamos para uma coisa muito importante, nós vamos entender como é que funciona as novas baixas e novas altas, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, entendemos o que isso daqui é uma demanda. Então, se nós temos vários candles com vários pavios, esses pavios são as nossas demandas, são as nossas liquidez, ou seja, big player com interesse de trabalhar nessa região. Comecem a gravar isso, que é muito importante, gente. Quando a gente tem pavio, a gente tem interesse do big player trabalhar naquela região. Tem interesse do big player vir com o corpo e finalizar esses pavios. O que isso significa para nós? Então, voltando aqui, se nós temos o conceito de que o pavio é a nossa demanda, quer dizer que quando o big player trabalhar, e aí eu vou dar um exemplo bem prático, digamos que o ativo é R$ 4 aqui, o big player sabe que aqui é uma zona de liquidez, ou seja, é uma zona onde ele pode trabalhar. Pessoal, vamos só desligar os microfones. A gente sabe que o big player tem interesse de trabalhar essa zona, então ele vai pegar esse ativo de R$ 4, vai vender ele e vai chegar ao preço de R$ 3. Automaticamente, eu tenho uma nova posição aqui de preço. Ou seja, eu tenho uma nova demanda, eu tenho uma nova liquidez, eu tenho um novo interesse do big player trabalhar. Então, a ideia de que nós temos a nova alta e a nova baixa neste caso é quando nós temos uma parte da demanda, o big player entra, o big player com o corpo preenche isso daqui, ele pega o ativo de R$ 4 e vende, e esse ativo agora ele se torna R$ 3. Automaticamente, a gente sabe que é uma nova baixa. Ao contrário, da mesma forma, nós temos um ativo, nós temos nesse ativo, a ponta deste pavio é o meu preço. Então, este preço aqui é R$ 3. O corpo deste candle, que é o big player, ele tem interesse em comprar isso daqui. Então, ele compra essa liquidez, ele compra essa demanda, ele age nesse momento e eleva o preço para R$ 5. Então, eu tenho uma nova alta do meu preço referente a este pavio anterior, referente a esse preço anterior. Da mesma forma, eu tenho uma nova baixa referente a este pavio anterior. Então, isso já começa a abrir a nossa mente para bastante coisa. Se eu tenho uma nova alta referente ao preço anterior, isso quer dizer que o próximo big player que entrar, ele vai ter interesse em trabalhar isso daqui, ó, essa última demanda. Porque essa demanda anterior já foi trabalhada. Então, aqui nós temos o conceito da nossa nova alta e a nossa nova baixa. Por quê? O big player entrou, preencheu a demanda, preencheu a liquidez, trabalhou essa parte e desceu o preço. Da mesma forma, ao contrário. Recapitulando, nós temos um ativo com o candle. Esse ativo com este candle, nós temos
um ponta do pavio com preço, R$3. Big Player entrou, preencheu, nova alta, R$5. Ok. Agora, detalhes. Nós temos, deixa eu apagar tudo isso daqui que é melhor. Nós temos um pavio, nós temos um corpo, temos um pavio, e este outro big player foi e trabalhou somente até a metade deste pavio anterior. Então, ou seja, aqui nós temos um big player que entrou e falou o seguinte: eu vou começar a comprar esse ativo. Só que ele não teve força suficiente para pegar esse preço aqui, que é R$3, e colocar, por exemplo, para R$5. Ele não teve força suficiente para isso. Ele não teve capacidade econômica para isso. Então, ou seja, isso quer dizer que nós temos uma nova alta do preço? Não. Está no mesmo nível. Ele tentou subir, ele tentou injetar preço aqui. Talvez seria uma intenção de isso acontecer, mas ele não aconteceu. Então, o preço continua R$3. Ou seja, nós não temos uma nova alta. Nós só teremos uma nova alta quando entrar um big player de verdade e preencher esse corpo todo aqui atrás, aliás, esse pavio todo aqui atrás, e ele pegar esse preço de R$3 e colocar lá para cima R$5. Correto? E deixando uma nova alta. E deixando uma nova alta. Então, essa daqui é a minha nova alta, referente ao pavio anterior, referente ao pavio anterior, a demanda anterior, a demanda anterior. Então, é assim que o preço trabalha, tá? Da mesma forma, ao contrário. Bom, nós já aprendemos final de taxa única, comando de alta, comando de baixa, comando expirado, o que é uma demanda, que são os pavios, o que é uma nova alta e uma nova baixa. Bom, este é o conteúdo dos conceitos básicos da primeira aula, certo? Augusto e Henrique, querem complementar mais alguma coisa para a gente entrar nas perguntas? Sobre a nova alta, só um complementozinho. O Robson falou que houve um rompimento de uma nova alta, deixando isso, rompeu, a partir daí essa é a nova alta referente àquela alta anterior. Como eu sei que essa era a nova alta anterior? É o início de um preço, nesse cenário, é um comando. Todo comando é o início de um preço, o Robson falou isso, só para fortalecer. Nasceu-se um comando, deixou uma nova alta referente ao início de um preço, porque um comando iniciou um preço e deixou uma alta. Então, aí sim você identificou uma nova alta. Ok, isso mesmo. Augusto, quer complementar alguma coisa? Galera, em relação à nova alta, tá? A gente só está pegando agora os conceitos básicos, mas quando a gente for para o gráfico, tá? Quando a gente for para o gráfico, vocês vão entender melhor a formação do preço. A gente precisa saber por que temos uma nova alta, o que é uma nova alta e qual que é a importância dela, por que o preço tem uma nova alta. Então, isso a gente vai aprendendo por partes, tá? Por hoje, o conteúdo inicial era esse, e agora a gente vai abrir aí para vocês aí que estão com dúvidas as perguntas aí sobre a aula. Fiquem à vontade para perguntar aí. Maurício, pode falar. Pode abrir o microfone aí, pessoal. Pode abrir o microfone e interagir. Deixa eu ver aqui o... Oi, boa noite, pessoal. Bom, André falando. Boa noite Boa, a meu todos irmão. aí. Beleza? É o seguinte, eu entendi legal tá, o conteúdo, né? Na questão da taxa dividida, né, foi comentado que, geralmente, só uma das velas tem que ter o pavio, né? Pode deixar pavio, correto? Uma das velas numa taxa dividida. Tá? Não sei se é assunto para uma outra aula, não sei. Quando essa taxa dividida, por exemplo, ela tem um pavio tanto embaixo quanto em cima, assim, na taxa dividida, né? Tem pavio para os dois lados. Ela também conta com uma taxa dividida?
Divisão de preço. Nós vamos entrar nessa parte aí mais à frente. Espera aí. É isso que eu Desculpa. entendi? É isso aí, ó. É isso aí, isso. Aí nessa segunda vela em cima também tem pavio. Não precisa nem ter pavio na primeira em cima. Seria um comando, se fosse uma de baixo, né? Se fosse uma vela de baixo, seria um comando, seria uma vela, um comando e uma vela de expiração de preço. A segunda vela. A segunda vela é uma vela de expiração de preço. Isso. Pavio em cima no segundo, né? E se fosse como uma baixa, né? Finge que isso é um baixa. Isso, se fosse isso aí, isso, uma vela, um pavio em cima aí. Aí. Isso aí seria, divisão de preço também, ou a taxa dividida, a mesma coisa? Esse cenário aí, uma baixa, né? Assim, no cenário de baixa, contaria como taxa dividida? Parte vermelho, Robson. Isso daí, sim. Isso daí é uma taxa dividida e um microlote. Isso daí é um preço fechado. Ah, entendi. É porque nos exemplos que foram passados só tinha assim, tinha as duas velas, né? Mas só tinha pelo menos uma com pavio, a outra não tinha nada. Aí eu fiquei na dúvida com relação a isso aí. É que para ter uma vela assim, isso aí teria que ser um gap, pô. Ah, tá. Isso. Entendi. Tá. Tá. Entendi. Não tem como ter duas velas verdes assim. Isso daí teria que ser um gap. Não, entendeu? eu digo como se fosse vermelha, tá? Estou contando como se fosse vermelha. Ah, tá. Assim, Faz uma entendeu? vela vermelha aí, Robson. É como se fosse vermelho. Deixa eu ter explicado direito o texto. Aí seria um preço fechado, entendeu? Com a vela vermelha. Faz isso, um comando e uma vela de inspiração vermelha agora. Uma vez sim. Não, seria as duas vermelhas, tá? Seria as duas velas vermelhas. As duas vermelhas? O mesmo formato na primeira, essa, uma vela de comando, né? A primeira vela é a segunda uma inspiração do preço. Sim. Eu contaria como uma taxa dividida isso aí? Na verdade, você faria o seguinte, você faria uma marcação. A taxa dividida para nós é importante por causa da marcação, certo? Sim, é isso mesmo. Nesse caso, você faria uma marcação para nós no nascimento do comando lá, nessa vela que é verde, que seria vermelha, e você faria uma marcação no final do preço. No final do preço vermelho, onde expirou a taxa aí, porque você vai saber isso aí. Lá em cima é porque tem um fechamento de ordem, tá? Lá em cima é porque tem um fechamento de ordem, aí onde você marcou tem um posicionamento, né? Que cobriu essa demanda aí, esse registro aí que está nessa vela verde. E lá embaixo é onde você sabe que lá no futuro do gráfico, que se o preço parar abaixo dele, ele vai se manter para baixo. Isso daí é um ponto de reversão lá no futuro do gráfico para a gente. Todas as taxas, todos os conceitos que a gente usa, que a gente aprende dentro do gráfico, observando o passado do gráfico, tá? Para a gente encontrar pontos de reversão no futuro presente, que é onde a gente vai estar operando. Então, independentemente do padrão, a gente tem que saber ler o preço. Aí você vai saber fazer marcações para encontrar futuras reversões lá no preço, tá? Então, você perguntou aí, provavelmente, por causa do padrão de vela, né? Por causa do desenho dessa vela. Isso daí acontece direto no gráfico inteiro, só que nem precisa estar dentro desse padrão. Nas próximas aulas, a gente vai ver um pouco como que o preço se desenvolve, o que é um posicionamento, tá? O que é um fracionamento de preço. E aí você vai ver que nem precisa desses padrões, que além desses padrões, a gente não precisa ficar preso somente nesses padrões para poder seguir com o operacional, porque a gente não precisa somente deles dentro do gráfico, de forma visual, de como o preço foi descrito ali no formato da vela, como a gente encontra esses preços dentro das divisões do preço no gráfico. Então, é importante demais essas marcações, tá? É importante a gente saber o conceito. Essas velas são importantes para nós por causa do conceito que elas têm. Porque a leitura dentro do gráfico, ela é importante para a gente pegar dentro desses conceitos para fazer marcações, para saber como que vai ser o futuro presente onde a gente está agora. A gente sempre vai ter que achar um ponto de marcação no passado que vai ser reversão no futuro do gráfico. De onde o preço está trabalhando. Isso. Mas alguém com mais alguma dúvida, alguma pergunta? Eu tenho. Posso perguntar? Sim, pode sim. Quem está falando aí? Maurício. Opa, pode falar, Maurício.
É o seguinte, a minha primeira dúvida é que se tem mais pavis na parte superior, a tendência do gráfico ou das velas ou dos candles é seguir a tendência do lado dos pavis, que são as demandas, igual foi explicado? Isso, por exemplo, assim, ó, o Maurício, a primeira situação é o seguinte: os pavios, eles precisam ser trabalhados, e a gente vai entender um conceito muito interessante, se eu não me engano, é a terceira aula. Então, por exemplo, aqui, ó, digamos, esses pavios aqui, ó, esses pavios, esse pavio, esse pavio, esse pavio, ele precisa ser trabalhado, são demandas. Quando você tem um candle que preenche tudo isso daqui, a gente vai chamar de lote. Só que o candle, aliás, o preço, ele vai trabalhar, e ele depois ele vai voltar. Por quê? Aqui embaixo eu também tenho pavio. Quando ele fizer o retorno disso daqui, ó, ele vai ser trabalhado essa parte de baixo, fechando esses pavios daqui da parte de baixo. E você vai entender lá também na aula de lote, que ele vai fechar esses lotes aqui. Então, a intenção é que nesse conceito básico de pavio, realmente é para onde o gráfico vai trabalhar. Só que você tem que entender o que está acontecendo no momento para ser trabalhado esses pavios, entendeu? Entendi. Então, nesse exemplo que o senhor acabou de dar, como tem mais pavis na parte superior, a probabilidade de romper esses pavis na parte de cima, ela é maior do que se o gráfico, a partir desse candle de comando, trabalhasse na parte de baixo. Agora, Seria isso? Porque eu entendi sua na pergunta. parte de baixo aí tem pouco pavio, na parte de cima tem mais pavis. Quer dizer, o gráfico ele tem a tendência de trabalhar aonde que tem mais pavis? Não. Não. É tipo assim, depois que você entender sobre novas altas e novas baixas, você vai entender que as novas altas e novas baixas dão um direcionamento momentâneo no gráfico, tá? Isso. Eu tenho uma nova alta, quer dizer que o gráfico tende a se manter para cima. Eu tenho uma nova alta, quer dizer que o gráfico tem que se manter para baixo. Mas a gente soma confluências e é como o Robson disse, a gente tem que ver o cenário. Mas a quantidade de pavios anteriores ao preço não quer dizer que o preço está mais forte ali, não. Quer dizer que houve mais ação de negociação ali, né? Mas Isso. o que direciona o gráfico são os posicionamentos se sobrepondo sobre outros posicionamentos, deixando novas taxas, que são esses futuros aí, que são as novas altas e novas baixas. É através de posicionamento que a gente vê o sentido do gráfico. É porque, assim, ó, a instituição financeira ela tem que movimentar o preço do ativo. Ela quer que o preço do ativo suba ou caia, mas ela não faz isso do nada, ela não consegue fazer isso. Ela precisa de ter ordens abertas e ela precisa fechar lotes para poder se deslocar dentro do gráfico, entendeu? E as ordens abertas estão nos pavios. Então, às vezes você tem 10 pavios para baixo, mas se você tiver um posicionamento com intenção de compra, um pavio só movimenta o gráfico para cima de todos os outros 10 pavios que estavam para baixo. Isso não quer dizer que os pavios não são importantes para nós, porque eles são demandas que podem ser trabalhadas lá no futuro do gráfico também. Certo. Então, quer dizer que essa demanda, ela é uma confluência mais forte do que os pavis? Seria isso? Não, repetindo, a demanda é demanda, pavio e liquidez, é tudo a mesma coisa. Aqui é um pavio, aqui é uma demanda. Aqui é a liquidez. Aqui é interesse do big player trabalhar esse pavio. Não quer dizer que aqui eu tenho 20 pavios e aqui eu tenho somente um pavio. Não quer dizer que o gráfico ele vai trabalhar isso aqui primeiro, ou ele vai dar prioridade para isso daqui. Não. Existem outras confluências e cenário também que pode ser que, mesmo eu tendo todos esses pavios na parte de cima e tendo somente um pavio na parte de baixo, às vezes o big player tem interesse de trabalhar essa parte de baixo aqui. Então, pavio,
demanda, interesse do big player trabalhar. Quando eu tenho um candle que tem um pavio, que é uma alta, desculpa, deixa eu colocar ao contrário. Quando eu tenho um candle que é uma baixa, e eu tenho um outro candle que cobre esse pavio anterior, eu tenho uma nova baixa referente a este daqui. Mas isso não quer dizer que é porque eu tenho essa nova baixa, o próximo candle automaticamente tem que dar continuidade nisso daqui, não. Ok. Entendeu? Porque, por exemplo, aqui, eu tenho um pavio, que é uma baixa. Tem um outro candle que cobriu esse pavio, que tem uma outra baixa, uma nova baixa referente a isso aqui. Não quer dizer que 100% o outro candle que virá, ele vai fazer isso aqui, ó, criar uma nova baixa referente a esse pavio anterior. Pode ser que venha, de acordo com as confluências, e aqui entre uma reversão. Aí a gente tem que analisar o cenário e verificar isso. Mas fiquem tranquilos que isso aqui vai ser passado. Respondi Isso essa aí. pergunta. Eu tenho mais outra dúvida, no caso, Pode perguntar. da nova baixa e a nova alta. Sobre aqueles candles, né? Martelo, estrela da manhã, tem alguma interferência se é mais forte ou se é mais fraco na questão de seguir a tendência? Não, você pode... Ô, Pode falar. ô, como que é mesmo, Maurício? Isso. Maurício, eu vou pedir para você de novo, tá? Eu dei uma sugestão aí. A gente não se apega a esses padrões, tá? Para responder essa pergunta para você, não. Isso daí no gráfico para a gente não tem relevância, digamos assim. Sim. Esses conceitos de tendência, padrões de vela aí. O padrão de vela que a gente conhece, que a gente usa no operacional, são esses que a gente falou, além do doji. Agora, esses outros nomes, assim, tem uns que eu tenho até dificuldade para identificar, porque tem muito tempo que eu não estudo psicologia. Esses Tá? formatos aí você vai identificar referente principalmente a martelo, que tem um pavio grande, tem um corpo pequeno, isso aí você vai identificar como pressão. A pressão referente a uma nova alta, uma nova baixa, e isso aí reforçando o que o Augusto falou. No momento do gráfico, quando você começar a identificar uma nova alta, o gráfico vai tender a se manter a favor dessa nova alta, rompendo ou não. Aí sim, por conta dos posicionamentos que o Robson já falou no passado, naquela direção onde o gráfico está se movimentando no presente momento, aí sim você vai poder identificar para onde o gráfico vai, identificando as novas altas e baixas. Ó, tem nova alta, tá tendo nova baixa, isso aí você vai ter que identificar. Referente a esses padrões aí, a gente não usa. Você vai entender que às vezes um martelo, a depender do que ele fez, onde ele parou, onde ele travou, ele vai reverter ou ele vai continuar. Agora Justamente. entendi. Justamente. Por exemplo, aqui é um martelo, correto? Aí o Sim, pessoal correto. fala que Era essa que era a minha dúvida. se ele tiver num suporte, que a gente também não usa isso, ele travou aqui com o corpo na parte de cima, ele vai reverter. Mas essa não é a explicação dessa reversão aqui. Da mesma forma, aqui nós temos um martelo invertido. Apesar de não ter duas vezes o corpo, é um martelo invertido. Aí o pessoal fala, da mesma forma, eu não lembro os nomes também, eu não lembro. Mas, enfim, não se atente a esses padrões, não se atente. Às vezes você vai observar, poxa, mas aqui ainda continuou descendo. Não se atente a O isso. que é importante para nós, ô Maurício, é a gente identificar nas marcações certas os rompimentos que o preço faz através de velas de força para poder dar sequência no movimento, tá? Isso daí para nós que é força de movimento. Vela que vem fazendo 2, 3 rompimentos, 4, 5 rompimentos, e os rompimentos que determinam o movimento gráfico. Então, são rompimentos fortes. Se você tem uma marcação forte e tem um rompimento, é um rompimento forte. Então, são velas de força que determinam para nós essa tal de tendência que todo mundo fala, né? A força do movimento a gente vê através das forças de rompimento, das velas de força que faz o rompimento, tá? Então, padrões de vela a gente não usa para determinar a força. A gente usa pressão, que nem o Henrique disse agora, para somar com uma confluência a mais a Isso. favor do movimento, tá?
mas a pressão ela é independentemente também do formato da vela, se é martelo, spin top, essas coisas assim. Quando a gente for para o gráfico, você vai ver, você vai entender melhor isso daí. As marcações que a gente faz são importantes e elas não dependem de padrões de velas, além desses que foram passados nessa primeira aula. Isso. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta, Maurício? Não, obrigado. Agradecido. Ótimo. Só fortalecendo aqui, esses padrões de vela que foram passados para vocês são padrões de velas de força. Essas velas, elas têm força no mercado, por isso que elas são importantes. São elas que causam reversões e continuações. Como o Augusto acabou de falar, essas velas, elas tendem a fazer vários rompimentos. 1, 2, 3, quanto mais rompimento, maior é a força da vela. Sim, justamente. Quem que Alguém tem mais alguma pergunta, gente? O desktop só fez um comentário aqui, eu não sei quem que é o nome da pessoa, mas acho que era o Antônio, né? Mas, enfim, é isso aí, Antônio. Isso aqui realmente para quem vem de outras mentorias, que tem o costume de aprender suporte, existência, esses padrões, como o Maurício falou, enfim, todos esses, aqui a gente não utiliza esse conceito. Até porque, assim, você não vai conseguir entender realmente a lógica, você fica muito preso a padrões, e aqui a gente não está preso a padrões, entendeu? Gente, mais alguma pergunta? Antônio. Gente, já que ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu espero que vocês tenham gostado da aula, gostado do conteúdo. A gente vai mandar para vocês essa aula lá no grupo. Aproveitem, mergulhem de cabeça aí, vejam e revejam quantas vezes for possível aí essa primeira aula, tá? Aqui a gente não tem muito exercício para passar sobre isso, não, a não ser os conceitos. Se vocês já puderem mandar para a gente, tá? Pelo menos 4, 5 imagens aí, identificando. Vocês têm que trabalhar, editando imagens para vocês saberem dominar uma leitura de gráfico, tá? Então, quando você entrar no gráfico, você tem que saber tudo, você tem que saber ler o teu cenário certinho para a gente fazer uma entrada precisa e uma entrada certa. Então, já comecem desde já mandar para a gente, pelo menos 5 ativos aí diferentes aí, vocês como imagens editadas. Se alguém tiver alguma dúvida de como editar imagem, pode perguntar para a gente aí, que a gente vai dar um suporte para vocês aí. Mas, se vocês puderem fazer vídeo também seria legal, porque isso aí é o que vai ajudar na evolução de vocês dentro do operacional. Você vai ver direitinho, você sabe que é uma nova alta, nova baixa, mas você não está sabendo ler teu gráfico direito, você vai tomar loss sem entender o porquê. Então, esses exercícios que a gente passar, que nem eu estou te pedindo agora para vocês aí, já passa para a gente 5, cada um de vocês aí pode fazer 5, identificando certinho o que é final de taxa única, vela de comando, porque aí a gente vai ver se vocês realmente estão entendendo. Se tiver alguma dúvida, a gente já esclarece de um para todos, para a gente poder ir evoluindo junto aí. Porque o conteúdo é grande. O conteúdo, quer dizer, o conteúdo é extenso, mas se você pegar, você vai ver a maravilha que é. Só que para você pegar, você precisa de passo a passo. Então, o primeiro passo é isso que a gente está passando para vocês aí, esses conceitos básicos, e vocês têm que aprender a identificar esses conceitos básicos aí dentro do cenário, tá? Só manda no chat aí, gente, o que vocês acharam da aula, só para a gente ter um feedback também, para saber se todo mundo está sabendo. Isso que eu ia sugerir vocês postarem no grupo lá, todo dia que a gente encerrar a aula, se vocês gostaram, o que vocês acharam das aulas. Isso, eu sugeri também. Além da dúvida de vocês aí, viu? Posso falar aí um pouquinho? Pode sim. Pode sim. Quem é? É Márcio. Ah, tá. Boa noite, pessoal. Bom, alguém já deve me conhecer, outros ainda não, né? Eu estou ficando mais na parte de apoio aos meninos aí. Quem opera aí mais em computador ou em celular? Vocês têm um aplicativo para fazer a edição, fazer a marcação dentro da operação? Pode falar aí, pessoal. Eu uso o Paint para fazer qualquer edição, né? A imagem estática, eu tiro um print e faço a edição pelo Paint mesmo. Ah, tá. Se você quiser, se você usar pelo computador, tem um Pontifex, tá?
eu tenho o Pontifex, o arquivo, o programa, e ele está em português. Eu vou jogar lá no grupo lá, tá, da turma de alunos, o arquivo do Pontifex, e vou jogar também 2 programas, que é o X-Record, que é para quem usa celular, tá? Para o aplicativo para celular, que ajuda vocês também a estar fazendo a marcação, que aí vocês podem estar printando a tela, fazendo a marcação e colocar os exercícios lá no grupo lá. Beleza, pessoal? Ok, obrigado. Show de bola, gente. Gente, estuda firme aí, vamos pegar firme aí. Vocês vão gostar, vocês vão ver que é maravilha aí. A maravilha que é esse histórico, esse operacional que vai mudar o histórico de vocês aí. Daqui um dia eu quero ver vocês aí postando o hashtag Histórico Verde. Hashtag Histórico Verde, é isso aí. Porque é assim que vai ser. É só vocês serem pacientes, tá? Não desanimem, não desistam de forma alguma. Já chegaram até aqui, né? Vamos para cima. Vocês responderam a mensagem, a pergunta do Maurício? Eu respondi, mas eu acho que foi mensagem direta para ele. Mas, Maurício, opera em qualquer tempo gráfico, viu? M5, M1, 15 segundos, 10 segundos. Maurício, se você dominar a lógica do preço, dominar lotes, você vai operar nesses times aí. Em M5 é melhor porque você tem menos ruído, tá? Então, um posicionamento ele vai ter menos variação, né? O posicionamento vai ter menos variação de registro. Então, é mais assertivo. Eu tenho até um aluno de mentoria individual que ele opera em M5 e é muito assertivo. É só você dominar os conceitos certinho, dominar a tua leitura, você vai ver que você consegue operar aí até em 10 segundos aí. Agora eu estou treinando em 5 segundos também, que é muito top, é lindo demais. Eu viajo isso aqui. Certo, gente? Boa noite, então. Vamos encerrar por aqui nossa aula. E até amanhã. Amanhã eu espero vocês aí para a gente dar sequência de novo aí. Mesmo horário, tá, pessoal? Boa noite. Fiquem com Deus aí, todo mundo aí. Valeu. Comentem lá no grupo aberto sobre a aula de hoje, viu, galera? Por favor, aí vai ajudar demais a gente. Valeu, até mais, gente. Tchau, boa noite. Você manda outro link, Robson? Manda sim. Isso.